Ontem, dia 1º de outubro, foi o Dia do Idoso. Por isso, eu recebo aqui no estúdio hoje o Dr. Antônio Carlos da Silva, que é geriatra. Muito obrigada pela presença do senhor. Bom dia, muito obrigado, Ana, pelo convite. Imagina. Bom, a gente viu aí na reportagem, né, que um idoso, a gente tem aí a faculdade aí para os idosos na UEM, e a gente viu aí como que isso é importante para eles mesmos falando, né? A gente tem aí um idoso com mais de 80 anos entrando na universidade. Para começar, a gente já vê que isso nos inspira, que nunca é tarde, né, doutor? Com certeza, com certeza. E eu quero lembrar também que a gente está fazendo 20 anos do Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso de 2003, ele faz aniversário hoje de 20 anos. E o Estatuto do Idoso vem falar exatamente isso, Ana, exatamente sobre essa inclusão do idoso, tanto uma inclusão familiar quanto uma inclusão social, né? E hoje em dia, o que a gente pode dizer, assim, quais são os principais desafios para os idosos? Seria mais nessa questão da intelectual, digamos assim, de serem inseridos, por exemplo, numa escola ou até mesmo no mercado de trabalho, ou seria mais uma questão de mobilidade? O que o senhor podia dizer sobre isso para a gente? Hoje, na verdade, Ana, o idoso ele precisa de 4 coisas muito importantes: autonomia, independência. Para autonomia, ele precisa de 4 coisas: humor, memória, mobilidade e comunicação. Então, o desafio da terceira idade é exatamente a gente trabalhar esses 4 fatores: humor, memória, mobilidade e comunicação. E uma coisa muito importante, Ana, é a gente tirar o mito da senescência e da senilidade. Inclusive, nas áreas de saúde, precisa ser melhor educado a respeito disso. Por exemplo, senescência é o envelhecimento normal. A gente vai passar por um processo inevitável de envelhecimento. E a senilidade é o envelhecimento doentio, com doença. E às vezes a gente confunde, né? Todos nós já ouvimos falar sobre idoso tem queda de memória, é normal para a idade. Não é. A doença de Alzheimer tem crescido muito nos países subdesenvolvidos exatamente por essa desinformação. Idoso tem dor, idoso tem artrose, é normal. Não é normal, são doenças que precisam ser tratadas. E como conseguir esses 4 fatores aí que são fundamentais? Quais as dicas, as orientações práticas que o senhor pode dar aqui para os nossos amigos telespectadores que já estão chegando nos 60 ou já passaram dos 60? Sim, eu. A primeira dica, o mais importante é autonomia. O que é autonomia? É autogerenciamento, é eu mandar na minha vida. A independência, ela é a expressão da autonomia. A autonomia, eu preciso de humor e eu preciso de memória. Os dois são intimamente relacionados, tanto que o quadro depressivo, que é um grande desafio para o idoso, ele é um dos fatores de risco para evoluir para a doença mais temível do envelhecimento, que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, um dos fatores é o quadro depressivo ansioso. O que é muito importante, eu vou dizer isso inclusive para a família, muito importante é que a família reconheça e comece a fazer o diagnóstico precocemente. Por exemplo, uma doença de Alzheimer, a memória, ela vai começar a ter alterações entre 10 anos até 20 anos antes. Então, é muito importante a gente reconhecer essas alterações e não encarar isso como processo normal de envelhecimento. Mas quais são os sinais para a família ficar atenta? A doença de Alzheimer, ela inicia com domínio único de memória. Então, são esquecimentos, assim, corriqueiros. Esquecer onde deixou a chave, esquecer um pagamento, esquecer um compromisso. Quando ela começa a perder um instrumento de socialização, já tem demência. Por exemplo, foi ao banco e se perdeu, largou o fogo ligado, não conseguiu pagar uma conta, não usa mais o telefone. E você perceba, Ana, que às vezes essa autonomia do idoso, ela é entregada por ele por ter alguma dificuldade ou ela é tomada pela família, né? Às vezes o filho fala, eu vou no banco para o pai porque o pai está tendo dificuldade. E não pensa em corrigir essa dificuldade. Tanto que uma ação muito importante que a gente pede para a família fazer é autonomia vigiada. Não toma a autonomia dele, entendeu? Faça junto. Então, no caso do banco, o ideal aqui é que o filho vai junto. O filho tira uma hora, olha para você ver o tempo e a paciência que a gente vai ter que desenvolver com a pessoa idosa.
tirar um tempo para ir ao banco junto, tirar um tempo para cozinhar junto com a mãe. Não toma dela a cozinha. Cozinha junto, fala, vamos fazer junto, para que ela não deixe o fogo ligado. Então, essas ações familiares, a gente precisa melhorar as ações familiares e também as ações sociais, né? E quando a gente está falando sobre esse problema até, que é uma questão do idoso, né? A gente estava conversando aqui antes sobre a questão, por exemplo, de quedas. Sim. Né? Porque muitas vezes até as famílias ficam preocupadas porque, não vamos deixar ele ir porque pode cair. Aí tem até um dado que a gente traz aqui, que os acidentes domésticos são mais comuns depois dos 60 anos e 1/3 sofre pelo menos uma queda por ano, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Entre janeiro e setembro deste ano, o SAMU atendeu no Paraná mais de 12 mil quedas de idosos. E essa é a 5ª causa de internamento de idosos no nosso estado. Ou seja, é um número alto, né? São números que chamam muita atenção. É quase uma epidemia, chama muita atenção. E eu vou colocar um pouquinho de medo nesses seus números, né? A queda é uma das 10 maiores causas de mortalidade no idoso, principalmente após os 80 anos. Tem muito idoso que tem fragilidade, tem osteoporose, que é a grande causa de queda com fratura, e isso não é tratado. Isso também é encarado como envelhecimento normal. Por exemplo, uma fratura de quadril, que é muito comum no idoso, tem um índice de mortalidade de em torno de 28% em um ano. É muito alto. E a gente pode evitar essa fratura de quadril, tratando a osteoporose. Hoje, já uma idosa, por exemplo, idosa jovem, né, acima de 60 anos, obrigatoriamente tem que fazer uma densitometria periodicamente, porque é uma doença silenciosa, assintomática, não dá dor, não dá nada. Quando que eu vou descobrir que eu tenho osteoporose? Quando eu tenho uma fratura. Entendi. Com alto índice de mortalidade. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio e o mais barato, né? Doutor, eu vou pedir a sua gentileza de o senhor continuar aqui com a gente, Sim. Porque eu quero abrir espaço para os nossos telespectadores, para que enviem mensagens aqui para a gente, até perguntas. Pelo ótimo. nosso aplicativo, você na RPC, e daqui a pouquinho a gente já adiantou essa importância aí que o senhor estava falando sobre atividade física. A gente vai mostrar uma reportagem de uma galera aí, uns boleiros de 60 a mais, doutor. Olha só, é para dar inveja, viu? Legal. Daqui a pouco a gente vai trazer essa reportagem aqui para o pessoal de casa. Enquanto isso, você já pode, estou com o aplicativo aqui. Você já pode enviar sua mensagem para a gente, para você na RPC. O doutor, então, é geriatra, pode trazer orientações, você pode tirar suas dúvidas. Ai, demais, hein, doutor? Lindo, demais, lindo. Não tem como, né? A gente não se inspirar. Esse de 80 e poucos anos, sensacional, inspirador. Inspirador, né? Doutor, agora há pouco eu mostrei aqui a foto de um pessoal aqui jogando bola de fim de semana e a Ivone, que mandou a foto pra gente, já mandou aqui a resposta. Falou, Anne, eles treinam durante a semana para jogar no final de semana, são pelo menos 3 vezes. Muito então tá bom, explicado, tá perfeito, né? Perfeito, muito bom. Não é só o jogão de final de semana. Legal, parabéns. É isso aí, valeu, Ivone, obrigada, viu? Bom, aqui está a foto deles. E aqui o Randall, doutor, lá de Mandaguari, mandou o seguinte: completo 62 anos este mês e estou em plena atividade, mas vejo que estão, mesmo assim, me tratando de modo diferente. Isso acontece por parte aí da sociedade que olha o idoso com uma forma diferente, digamos? Acontece. A gente conversou no começo que a gente precisa de uma transformação social, porque o Brasil é um país que envelheceu muito rapidamente. Os países da Europa, por exemplo, eles envelheceram lentamente. O que eles fizeram em 400 anos, a gente fez em 40. Então, socialmente, a gente não está preparado. Você veja que o Estatuto do Idoso, hoje ele não é totalmente aplicado ainda. A gente não tem esse respeito social pelo idoso. E a outra transformação é familiar, né? A família precisa se capacitar, a família precisa entender o processo de envelhecimento e, principalmente, resgatar no idoso a autonomia. Eu sempre digo isso, a autonomia, mesmo que seja uma autonomia vigiada, ela é extremamente importante. E o Rildo ali falou uma coisa muito legal que eu achei. Futebol com paixão. A primeira regra da longevidade é movimento. A gente nasceu para o movimento e o movimento tem que estar envolvido com paixão. Então não adianta você pegar o idoso, colocar ele para caminhar no Parque do Ingá, teve até um comentário ali, se ele não gosta de caminhada, pôr numa academia, se ele não gosta de academia. Tem que envolver paixão.
E aqui o que a gente está vendo é, além dessa questão física, é a questão justamente emocional que a gente estava conversando Emocional, anteriormente. social, socialização, né? Autonomia, ele vai se ele quer. Então, a gente vai estar trabalhando tudo isso. Outro detalhe bem importante que a gente conversou foi sobre música, né? Exatamente. O que o senhor tem a dizer aí sobre música? Eu tenho uma experiência muito legal para te contar. Tem uma paciente que ela era bailarina e ela trata de doença de Alzheimer. E ela esqueceu vários fatores, só que o que ela não esquece é a música. Quando você coloca uma música clássica, que é o que ela dançava, ela consegue fazer todos os passos, ela lembra o nome da música. Por quê? Porque a música está ligada à história cultural dela. E a música é a paixão dela. Olha só. Olha lá, Uma senhora a música. dançando, a outra tocando flauta. Olha que lindo. Cantando. É isso, é você aliar o movimento, imagina o movimento da dança, né? O movimento até da dança de salão mesmo, né? Aliado à música. É uma estimulação cognitiva sensacional. Isso é prevenir Alzheimer, né? Que bacana, doutor. E tem mais uma pergunta aqui, que estão chegando as perguntas. Vamos tentar ler mais uma. Sim. A Eugênia, doutor, qual é o médico indicado para tratar osteoporose? O geriatra é um médico indicado para tratar todos os problemas do idoso? A minha esposa, ela é gerontóloga. Gerontóloga é aquela que estuda o processo de envelhecimento. Ela tem uma frase que é sensacional. Eu até vou roubar a frase da Márcia. Ela fala assim, quando você tem uma criança e essa criança tem uma dor de estômago, você leva em quem? No pediatra. No pediatra. Você não leva no gastro. Né? O geriatra é a mesma coisa. O geriatra é aquele que é o mentor do envelhecimento. Ele vai mentorear, ele vai organizar tudo do idoso e ele vai organizar, inclusive, as avaliações. Entendeu? Você tem osteoporose, mas agora eu preciso de um ortopedista ou de um reumatologista. Ele vai organizar isso. Então, é o geriatra que o idoso É o geriatra, tem que procurar. com certeza. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. A Márcia, ela falou que, pelo jeito, ela faz excelente para ela. É natação e hidro. Ela disse que melhorou muito, ela só não fala a idade aqui, mas a Márcia é lá de Ivaiporã. Muito, muito. Por quê? Porque uma coisa que a gente tem que cuidar muito no idoso é o impacto, né? O idoso, a partir dos 70, 80 anos, 2/3 dele tem artrose. Então, ele não pode ter exercício de impacto. E na água, ele vai ter 20% do seu peso somente. Então, o impacto melhora muito. E ele vai ganhar massa muscular, diminui o risco de queda, tudo com exercício na água. Tanto a natação quanto a hidroginástica. É super indicado para idoso. Que bacana, então, a gente tem aqui a Márcia comentando. Doutor, o que o senhor podia falar para a gente encerrar essa conversa? O que o senhor podia dizer para os idosos que estão nos acompanhando, porque eu sei que eles sempre estão ligados aqui no meio de Paraná, Sim. porque eles sempre são muito generosos com a gente, eles gostam de notícia, alguns ainda me falam que a gente faz companhia para eles todos os dias. Então, assim, eu sei que vocês estão aí do outro lado e é muito bom saber que a gente tem aí toda a classe, né? Mas a gente falando hoje especialmente para os nossos queridos idosos. Que mensagem que o senhor poderia deixar para um idoso que às vezes está meio lá, mas se sente incapaz, mas todo mundo faz, eu não consigo? O que o senhor podia dizer para um idoso assim? Eu tenho duas frases muito legais que eu falo no consultório. A primeira, eu falo assim, o idoso é o jovem que deu certo. Então, isso é muito legal. E a outra é que nós temos 25 anos para se machucar, 25 anos para se curar e o resto da vida para aproveitar. Então, o idoso precisa ser empoderado, tanto na família quanto socialmente. Mas isso não depende só da sociedade e da família. A sociedade não existe, a sociedade somos nós. E se você começar a avaliar, Maringá, a maioria tem mais de 40 anos. Então, ele precisa se empoderar, ele precisa participar ativamente da sociedade. Olha essa Universidade da UEM. É sensacional. Então, essa participação ativa do idoso também precisa partir dele. Ele é o jovem que deu certo. Que bacana, é isso, o jovem que deu certo e a gente tem que se preparar, né? Para a gente chegar nessa idade e chegar bem, né? A gente tem que, tomara que a gente chegue, né, doutor? Vamos chegar sim, vamos chegar. Nós vamos para o 120. Nós vamos para o 120? Sim. Ah, então tá bom, acho ótimo, eu quero ir para o 120, Boa. com saúde, né? Com certeza. Autonomia, como o senhor trouxe. Autonomia, independência,
Perfeito. Muito bom. Doutor Antônio, muito obrigada pela presença nada, é um aqui no prazer Meio Dia enorme, Paraná. estou sempre à Que disposição. bom. Acho que trouxemos muitos esclarecimentos aqui e a gente deixa todo o nosso carinho e todo o nosso respeito aos idosos, que é isso que nós precisamos ter, né? Muito bom. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E é muito bom esse caráter informativo. A gente precisa realmente tirar eles da cadeira. É verdade, informação é tudo. Obrigada, doutor. Fernanda.